Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais uma aula deste curso chamado Igreja Alinhada, do qual nós temos tratado da doutrina eclesiológica, fundamentada na melhor teologia possível, da, da nossa igreja, a Igreja Unção e Poder. Junto comigo estão os obreiros da igreja, mas que está sendo distribuído pela internet para muitas pessoas, para muitos pastores, amigos, colegas, irmãos, e que estão aproveitando esse conteúdo justamente para verificar, perceber se as suas igrejas estão alinhadas com a doutrina de Cristo, de acordo com a teologia da mais alta qualidade. Junto comigo estão os irmãos nesta quarta-feira, os irmãos da Unção e Poder de Palmas e da Unção e Poder de Barracão. Paz, Senhor, irmãos. Lá em cima, ó, da minha sentido horário, né? Sentido horário. Tá a Kelly e o Vandrigo, tá a Ana e o André, a Silvana deve estar na rádio, né? Trabalhando. Pastora Francine lá embaixo, o Alexandre e Dani, tá o Bruno e a Francine. Tem outra Francine na igreja? Meu Deus do céu. Tá o pastor Érica, a pastora Juliana, tá o Leandro Quadros e a esposa, meu Deus do céu, alguém tem que lembrar o nome, colocar ali, por favor. Como é que é? Denise, vou arrumar aqui, ó. Denise. Ô, irmã Denise, me perdoa. Tá Jones, Fer e a Isa lá no meio, lá a Isa, ó. A Isa é minha neta, tá? Pra quem não sabe. Minha neta é em Cristo. E no meio tá o Rude, a Jéssica e os pastores Alceni e Fábio da nossa igreja de Palmas. Sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a igreja. Tá? Então hoje é literalmente algo sobre a eclesiologia. Corpo de Cristo, família de Deus e comunidade da aliança. Lembrando que essas lições nós estamos tirando deste livro aqui, A Igreja Alinhada. Se você quiser comprar, tá aqui o link, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code. Tá na editora Wiclap, você encontra no meu site, carloribas.com. É um livro de 636 páginas que você vai encontrar todo esse compêndio, né, doutrinário, teológico. Doutrinário não, teológico e eclesiológico. Opa, é aqui. Vamos lá então. Essa aula 7 está no capítulo 8 do nosso livro. Sempre é um capítulo a mais, porque o primeiro capítulo conta a história da fundação da nossa igreja. Vamos então ao conteúdo de hoje. A tese da nossa aula. Essa tese da nossa aula: a igreja não é uma plateia religiosa, uma empresa espiritual ou um evento semanal. Aqui, irmãos, já vai ir em conflito com muitas igrejas de hoje em dia, né? Concordam comigo ou não? Não criticando a igreja de ninguém, por favor. Não é esse o objetivo. Mas hoje em dia, e aí eu já volto aqui, tá cada dia pior, sabe? O que estão fazendo com a igreja de Cristo. Então tem igrejas hoje em dia que são só plateia. Ninguém se envolve. A pessoa só vai lá para assistir um culto e voltar para casa se sentindo bem. Ninguém se envolve. Tem igreja que é uma empresa. Tem direção, tem CEO, não é? Eu vi esse dia atrás um pastor lá famoso que saiu de uma igreja bem famosa de São Paulo, abriu uma outra igreja e tava lá fulano de tal, CEO da igreja. CEO? Que história é essa, gente? Então estão com uma mentalidade demoníaca. Não é? Tiago, capítulo 4, verso 4 diz: aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. A gente tem que tomar cuidado com isso. Ou um evento semanal. Tem igreja que vive de eventos e eventos. Uma coisa que nós não podemos esquecer é que se as nossas igrejas, sejam elas quais forem, seja a nossa igreja local ou a igreja dos irmãos que estão assistindo, passar um ano inteiro sem nenhum evento, e ela continuar no final do ano a mesma igreja fortalecida, consolidada, com novas pessoas convertidas, com novos batizados, é porque não é uma igreja de movimento, é uma igreja sólida na palavra de Deus. Mas se a igreja vem vindo de evento em evento, movimento em movimento, e por um período de um ano ela para de fazer eventos, e ela tem um declínio, ela tem a membresia começa a minguar, é porque ela é uma igreja de movimento. Então aqui é bem simples a gente estruturar e saber como cada igreja é. A igreja ela não é nada disso, ela é o corpo vivo de Cristo, reunido em comunhão, aliança, missão, serviço, discipulado e submissão ao senhorio de Jesus. Mateus 16, 18
tem a frase célebre: também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fortalecer na igreja unção e poder, uma cultura de pertencimento, membresia responsável, aliança comunitária e compromisso espiritual, abandonando de vez o cristianismo isolado. Esse é o nosso objetivo na aula de hoje, ok? Então vamos trabalhar aqui com dois momentos, a visão distorcida e a visão bíblica, ok? Para muitos a igreja virou uma prestadora de serviço, concordam com isso? Tem gente que sai da igreja porque a igreja não prestou serviço, não é, não, Eric? Tem gente que chega e fala assim, eu vou te contar uma história, eu conto isso em muitos congressos que eu vou ministrar. Nós tivemos um irmão da nossa igreja, eu amo esse irmão em Cristo, ele não congrega mais com a gente hoje. Quando ele começou a congregar, ele é um dos primeiros irmãos da Unção e Poder, de 22 anos atrás. Quando ele começou a congregar com a gente, ele era desempregado, passava dificuldade financeira e tal, e Deus foi abençoando, só que ele é muito trabalhador. E aí Deus foi abençoando ele foi trabalhando, conquistando, abriu uma empresa. Aí contratou outro irmão da igreja, abriu uma empresa grande, assim, pro tamanho da cidade, e começaram a ganhar bastante dinheiro, enfim. E um dia esse irmão chegou para mim e disse: pastor, eu queria que o senhor me abençoasse, que eu tô indo congregar na Assembleia de Deus. Aí eu falei: tá, irmão, né? Pô, que pena, gosto tanto de você, a gente tem passado por tantas lutas juntos, você tá desde o começo aqui na igreja, mas me fala o motivo, porque de repente se o motivo sou eu quero saber o motivo, preciso mudar, preciso me consertar contigo, preciso melhorar. Ele: não. O motivo não é o senhor, pastor. Muito pelo contrário, vou sentir muita falta do senhor. O motivo é que agora eu sou um empresário. E a nossa igreja não tem culto dos empresários. E lá na Assembleia, na segunda-feira, tem o culto dos empresários. Aí como é que eu vou estar congregando aqui se eu sou um empresário e aqui não tem culto dos empresários? Aí eu abençoei o irmão. Não, irmão, vai debaixo de bênção, tá tranquilo. Mas só eu preciso te dar uma informação antes de você ir. Aqui tem culto dos empresários. Você é que não percebeu, você que não tem vindo. Como assim? Eu nunca soube. Tem. Todo domingo, às 19 horas, nós temos o culto do empresário aqui. É o culto do empresário, é o culto do desempregado, é o culto da dona de casa, é o culto do CLT. A gente não tem culto para o empresário, culto para o... Nós temos um culto para Deus. E aí o empresário vem cultuar a Deus no domingo, o empregado vem... Então eu não sei onde é que você tirou que a gente não tem. E é isso, infelizmente, a visão dessas pessoas, muitas delas, é que a igreja é uma prestadora de serviço. E quando você deixa de prestar um serviço que a pessoa quer, ela se frustra e sai. Tá? Então, pastores, líderes, né, identifiquem quem é um cliente e quem é uma ovelha. Tá fácil, né? Tá fácil. Se fosse no tempo de Jesus, ele talvez não usasse o termo bodes e ovelhas, né? Usasse clientes, consumidores e ovelhas. Bom, seguimos aqui. Quando agrada, ficam. Quando são corrigidos, saem. Mas a pergunta correta não é que tipo de igreja eu prefiro, mas sim que tipo de igreja Cristo quer que sejamos. Então, nós temos que tomar cuidado com o consumidor religioso. O consumidor religioso, ele vê a igreja como um evento dominical, não é? Ele pergunta o que essa igreja me oferece e como ela me agrada. Esse é o pensamento do consumidor religioso. Frequenta reuniões, mas não cria vínculo. Não quero me envolver. É um consumidor e abandona a comunidade ao ser contrariado ou corrigido. Tá? O consumidor também tem uma outra questão, ao meu ver, problemática, que é ele enjoa facilmente do produto, né? Vamos pegar aí uma pizzaria que você gosta, imagine a pizzaria que você gosta, e você pede pizza toda semana, sexta é o dia da pizza, toda semana, sexta-feira tem a pizza, e aí chega uma hora que você cansou de comer a pizza daquela pizzaria porque você enjoou. Não significa que aquela pizzaria não é boa, ou que o produto deles não é tão bom, significa só que você enjoou. E aí você passa a consumir pizza de um outro lugar, de uma outra pizzaria. Talvez não seja nem melhor, agora não é mais sobre ser melhor ou pior, mas é porque você está enjoado com aquela outra. Esse é o consumidor. O que é membro da família da fé, é como o teu filho. O teu filho pode ir na casa do amigo dele que é rico. E a casa é linda, tem 2 pisos, tem piscina, tem hidromassagem, tem carpete, tem ar-condicionado central.
ele tem um videogame caríssimo, uma televisão de 200 polegadas, a grama sintética, mas ele sempre vai voltar para tua casa. Porque você é o pai dele, você é a família dele. Ele não, por mais que ele ache aquela casa do amigo dele mais bonita, e de fato ela é, ele nunca vai chegar pro pai do amigo dele e falar assim: eu vou tirar o meu sobrenome e vou colocar o teu sobrenome porque eu quero ser desta família. Não. Ele sabe de onde ele pertence, ele sabe qual é a família dele. O crente que sabe a sua família, ele até pode ir numa igreja mais bonita, ouvir um pastor mais eloquente, mas ele não sai da igreja dele, porque ele sabe qual é a família dele. Ele sabe as pedras que ele carregou para construir o altar que está naquela igreja. Ele sabe as lágrimas que ele derramou para que pessoas estivessem hoje de joelhos diante da cruz de Cristo. Então, é sobre isso. O membro comprometido, ele vê a igreja como família e corpo. A pergunta central dele, ele pergunta: como posso servir e edificar o corpo? Ele caminha em aliança comunitária e cuidado mútuo. E ele aceita a correção bíblica para crescer em humildade e maturidade. E essa parte aqui, irmãos, vocês só vão saber se a pessoa é crente ou não se ela aceitar a correção. Eu só descobri quem era ovelha de Jesus e, por conseguinte, era minha ovelha do aprisco da igreja local, às vezes que eu dei cajadadas e a pessoa não mostrou a garra nem os dentes. Ela abaixou a cabeça e ela aceitou a correção. Porque a ovelha, quando você corrige, ela se curva. Mas o lobo em pele de ovelha, quando você corrige, ele sai da fantasia, ele sai do disfarce e ele te ataca. Então você só sabe quem é crente e quem é um consumidor na hora da correção. A correção, ela é boa para tudo. É boa para você saber quem é teu amigo de verdade. É boa para você saber quem é teu companheiro, tua companheira. Não é? Eu falo para os casais novos, né? Todos aqui eu acho que são casados, não é isso? Acho que sim, tô vendo todos aqui. Eu falo para os jovens não casados ainda, eu falo, ó, brigue antes de noivar, brigue antes de casar. Porque se você passar por um período de namoro, noivado, 1000 amores, e você nunca conheceu o outro num momento de tensão, de briga, de discussão, talvez na primeira briga vocês se separem. Então, a correção e a disciplina são pontos de maturidade e mostram que o membro é comprometido. Vamos falar um pouquinho sobre a natureza da igreja, uma passagem rápida sobre aqui, tá? A gente vai ver a Igreja Universal, obviamente não é a Igreja Universal do Reino de Deus, não é? O termo universal também é chamado de católico. Então, todos nós somos católicos apostólicos, né? Só não somos romanos, porque o termo católico significa universal, nós fazemos parte da Igreja Universal de Cristo. E somos apostólicos porque nós estamos na linhagem dos apóstolos, conforme diz em Atos, no capítulo 2, cresciam na doutrina dos apóstolos. Por isso que a nossa igreja é uma igreja apostólica. Só não somos romanos, né? Somos paranaenses. A palavra grega eclesia ou eclésia, a acentuação está mais correta no grego, aponta para uma assembleia. Não é a Assembleia de Deus, tá, irmãos? Como todo mundo pegou esses termos e colocou nas placas das igrejas, eu tenho que ficar explicando. Uma comunidade chamada para fora. Ek, lego, pego e levado para fora. Com um propósito. A igreja não nasceu de estratégia humana, mas do propósito de Deus e da obra de Cristo. Vocês lembram como que a igreja de Jesus nasceu? Com fuga, perseguição, tratado de morte, documento lá condenando a prisão, açoites. A igreja nasceu assim. Então ninguém nunca teve uma boa ideia de montar uma igreja. Tô com uma boa ideia aqui. A gente conheceu Jesus, vamos montar uma igreja para a gente ficar cultuando Jesus? Ninguém nunca teve essa ideia. Essa ideia nasceu da fuga, da perseguição, do Estado vendo que aquele povo reunido era perigoso. Porque aquele povo não seria subjugado pelo poder do Estado, mas seria obediente à voz de Deus. E um governo tirano, é o que os governos comunistas, esquerdistas nunca vão querer, é um povo livre que pensa de acordo com a vontade de Deus. Vocês sabem, mas os governos comunistas, eles são ateístas. Eles querem que não haja religião. A China é proibida igreja.
tá? Ah, mas tem igreja católica na China. É a igreja do governo. O padre só pode falar o que o governo quer, tem câmera filmando, e se o padre falar um A fora, ele é condenado a prisão perpétua ou trabalhos forçados. Igreja evangélica na China, mesma coisa, só tem a igreja do governo. Não pode outro tipo de igreja. Todo missionário na China está lá escondido. Coreia do Norte, mesma coisa. Cuba, mesma coisa. Venezuela estava desse jeito. Tá? Já estava chegando desse jeito. Não chegou a proibição, mas já estava com perseguição. A Nicarágua, que ontem o presidente da Nicarágua, o Ortega, disse que a partir de hoje não vai ter mais eleições na Nicarágua. Então acabou, ele declarou, né, que acabou a- como é que chama? Ai, meu Deus. É, ai, me ajudem, qual é a palavra? É quando você, como nós no Brasil, supomos que somos. Democracia? Democracia. Ai, a palavra estava fugindo. Acabou a democracia, agora é uma tirania. A partir de hoje não tem mais democracia, não tem mais eleições, para que não nos tirem do governo. E esse Ortega foi o que proibiu pastores estarem lá, prendeu padres, etc. Então todo governo de esquerda, comunista, socialista, ele vai querer impedir a igreja, porque a igreja não vai se prostrar a um governo humano, porque já se prostra ao governo de Deus. Então nós somos perigosos. E a igreja de Cristo nasceu assim. O governo romano via os novos cristãos como um perigo. A Igreja Universal é o conjunto de todos os redimidos de Cristo, por Cristo, de todos os tempos e lugares. Então, quando eu for falar para vocês a Igreja Universal, eu não estou falando da igreja fundada pelo Edir Macedo, tá? Eu estou falando de todos os crentes na face da terra, de todas as eras. Desde o começo, antes de Cristo, os que criam em Deus, depois na era cristã e até o último dia. E a igreja local é a expressão visível e concreta do corpo de Cristo em uma comunidade específica. Nós aqui estamos reunidos como igreja local, tá bom? A igreja local reúne os crentes batizados que professam a fé, caminham em comunhão, participam das ordenanças, que é o batismo e a ceia, são chamados sacramentos, mandamentos sagrados, submetem-se à palavra e servem uns aos outros, tá? Quem veio do catolicismo sabe que lá no catolicismo tem 7 ou 9 sacramentos, quem sabe certinho? Quem era catecista aí? 7 sacramentos, e na igreja evangélica só tem 2 sacramentos, que é batismo e Santa Ceia. Por isso que a Santa Ceia só deve ser servida para quem se batizou nas águas, tá? Porque primeiro o sacramento do rito de passagem, que é o batismo, que é quando eu declaro que eu me converti, abandonei as velhas práticas, morri para o mundo nas águas batismais e renasci para Cristo, primeiro sacramento. Após esse ato, isso me faz entrar no corpo de Cristo. E aí eu estando enxertado à videira verdadeira, estando fazendo parte do corpo de Cristo, é que eu posso participar da Santa Ceia, que é a comunhão mística, simbólica, do corpo e do sangue, através do pão e do suco. Não se entrega a Santa Ceia a quem não é batizado. Vai ter uma dúvida, pastor, mas foi um visitante na igreja e na hora de servir o pão e o suco ele pegou. Aí você não faz nada, né? A gente usa a educação, faz nada. Vai causar algum mal para ele? Não, mal nenhum, tá? Mas a gente sempre orienta nos cultos de Santa Ceia que só devem participar da ceia quem está batizado nas águas, independente se foi na igreja só em poder, foi na Assembleia, na Batista, Quadrangular, não importa, mas passou pelo batismo e está em comunhão com Deus. Ah, eu me batizei lá em 2002, mas depois me desviei, hoje eu estou no mundo, então melhor não batizar. Melhor não tomar a ceia, porque senão vai estar tomando condenação, ok? Imagens bíblicas da igreja, não é? Então, o que nós temos hoje como imagens bíblicas da igreja? Primeira delas, o corpo de Cristo, não é? Que está lá em 1 Coríntios 12. É uma unidade viva com muitos membros diferentes. Ensina a interdependência. O que é a interdependência? Um depende do outro. Não é? Este dedo depende dos outros para funcionarem. É bem interessante quando alguém tem ou uma amputação ou uma fratura de algum membro e ele percebe que os outros membros começam a sofrer também, porque tem que compensar a falta de um. O nome disso é interdependência.
Cuidado mútuo e unidade na diversidade. O que é unidade, irmãos? É todos serem iguais? Não. Unidade é todos serem diferentes, porém vivendo no mesmo e único propósito. Não adianta todo mundo ser igual. É ruim, não é? É desnecessário, é chato. Então nós precisamos ser diferentes, ter pensamentos diferentes, ideias diferentes, mas viver no mesmo propósito. Eu gosto de dizer que o sistema da igreja, ele não é democrático, ele é teocrático. É Deus quem nos rege. Mas nós decidimos coisas democraticamente? Decidimos. Por exemplo, vamos decidir qual é, qual é o melhor dia de fazer essa aula. A gente decide direto no grupo, né? Irmãos, nessa quarta não vai dar, vamos fazer na sexta, porque tem Snowfest e tal. A gente decide. Não tem aqui um líder que vai falar assim, ó, dia tal e vocês se virem, desmarquem seus compromissos. Não pode ter isso. A gente tem que ter essa flexibilidade. Porém, existem situações da igreja que o cabeça precisa determinar. Senão a igreja fica sem liderança. Então vão haver coisas que o pastor vai decidir. Tá? O pastor tem o direito de abrir mão do seu poder de decisão ou não. Mas ele vai decidir. Ele é o cabeça, instituído por Deus. Vou dar um exemplo simples assim, bobinho, né? O pastor de uma igreja, um pastor amigo nosso de uma igreja conhecida nossa, decidiu pintar a igreja. A igreja precisava de uma mão de tinta, uma pintura da igreja do lado externo. E aí o pastor pegou e gostou de uma cor moderna. Sabe essas cores modernas de hoje em dia? Eu sou da época do azul, do verde, do amarelo, do vermelho, né? Do roxo, do rosa, do preto, branco, do cinza e do laranja. Hoje tem cappuccino, papel picado, não é? Hoje tem as cores com os nomes esquisitos, né? Cachorro de rua, caramelo. E aí o pastor gostou de uma cor lá, acho que era cappuccino, sei lá. Ia ficar bonita a igreja. Mas ele decidiu pegar 3 opções de cores, pintar na parede, colocar o número 1, número 2, número 3 e pedir para cada irmão escrever o número da cor que cada irmão gostava. Obviamente, daquelas 3 cores, uma era a que o pastor tinha escolhido. E uma delas era que o pastor não gostou. E a igreja votou na que o pastor não gostou. E aí, ele deu o poder de decisão na mão da maioria, pintar a igreja da cor que ele não gostou. Aí ele veio se queixar para mim e falou: Pois é, rapaz, eu queria a cor número 1, mas todo mundo votou na 3. Eu não gosto dessa cor, essa cor eu acho feia. Eu falei: Mas o senhor tirou o poder de Deus decidir? Porque a teocracia diz que o sacerdote é o cabeça, ele que decide. E deu poder pro demônio decidir. Democracia. É do demo. O demo decidiu. O senhor fez com que o inimigo usasse a mente dos crentes para dar cor que o senhor não gosta. Será, meu irmão? Foi muito engraçado. Mas a verdade é que isso não era uma coisa. Ele podia falar com o conselho da igreja. Não precisava de votação, assembleia geral, para decidir a cor da parede. É besteira. Então tem coisas que o corpo de Cristo é coparticipante da decisão pastoral, ok? Família de Deus. Nós não somos mais estrangeiros. Veja isso. Está lá em Efésios 2, né? Como família, a igreja envolve pertencimento, identidade e vínculo. Não é sentimentalismo. Toda família saudável possui afeto, mas também tem limites, cuidado e disciplina. Eu vejo famílias disfuncionais que não têm limites, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma família disfuncional. Não é nenhum de vocês, então eu não estou aqui infringindo, né? Em contar algum podre de alguém, mas eu conheci uma família que o filho se casou e foi morar numa casa, construiu uma casa no quintal na frente da casa da mãe. Até aí tudo bem. Então a mãe tinha um quintal muito grande, morava lá no fundo, e aí o menino casou, construiu uma casa no mesmo quintal, na frente, foi morar com a nora, com a esposa, no caso, né, a nora da mãe dele. E a mãe dele tinha a chave da casa deles. Então a mãe tá no mesmo quintal, construindo no meu quintal, a casa é minha. Então o menino ia trabalhar e a norinha, né, a esposinha, queria ficar em casa, queria assistir série. Recém-casado, só o menino trabalhava, ela não trabalhava. Casinha pequena, limpava em 10 minutos, não tinha filho. Ela ia assistir série.
A velha abria a porta, entrava, mexia na geladeira, vê se tinha água. A velha ia fazer um bolo, aí faltava fermento, ela ia lá na casa do filho, que não é a casa da nora, é a casa do filho. Abria a porta, mexia no armário, pegava o fermento, não pedia, levava. E a menina começou a se incomodar, com razão. Família requer afeto, mas requer limites. Ele era o filho dela até se casar. A Bíblia fala: por isso deixa o homem seu pai e sua mãe e une-se a sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. No dia que ele casou, aquela senhora deixou de ser família dele e passou a ser parente dele. Eu sei que essa palavra é dura para muita gente, porque o cordão umbilical tem 1 quilômetro. Tem gente que tem o cordão umbilical de 1 quilômetro. Né? Ele já casou, já foi morar longe, mas o cordão umbilical tá inteiro ainda, não cortou. Mas essa é a verdade. E essa não é a verdade do pastor Carlos. Essa é a verdade da Bíblia. Tá lá no livro de Gênesis, capítulo 2. Por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, une-se a sua mulher e ambos se tornam uma só carne. Tem que deixar o pai e a mãe. Então tem que ter limites. Então a igreja, tratada como família, também precisa ter limites. Também. Não é? Muito cuidado, irmãos, com os limites que você. Agora eu falo para as ovelhas, não falo para os pastores. Cuidado com os limites que vocês acham que tem com os pastores, irmãos. Tá? Não é porque é o seu pastor que ele é seu empregado, não é porque é seu pastor ou sua pastora que é um funcionário público, não é. Eles têm vida. Eu tenho um mentorado meu que ele é pastor superintendente de uma denominação, ele tem 26 igrejas abaixo dele. Ele trabalha igual a um condenado. Porque são igrejas de interior, pequenas. Hoje é tudo computadorizado. Os pastores locais não sabem mexer em computador, planilha, contador, imposto. Ele vai lá e ajuda, ele é carinhoso, ele é amável, ele ajuda todo mundo. E aí ele chega em casa, ele quer descansar. Mas o que acontece? Chega o crente, bate na porta do pastor, qualquer hora, vai entrando, bota uma água para esquentar, quer fazer um chimarrão, quer ficar batendo papo com o pastor. Tá bom. Mas não ligou, não mandou um WhatsApp. Pô, pastor, pode me receber hoje à tarde? Irmãos, nenhum dos pastores aqui presentes me reclamou de vocês e eu tô dando recado, não sou Balaão, tá? Ninguém pagou para eu profetizar, tá bom? Mas isso aconteceu muito conosco quando nós éramos pastores. Quando eu e Fran éramos pastores da Unção e Poder, tinha uma época que a gente tinha que se esconder. Porque tinha irmão que, não sei se ele não tinha o que fazer em casa, ele era na minha casa. Tinha irmão que ia dormir no meu sofá 4 horas da tarde. Porque a mulher não dava paz pra ele não tinha paz dentro da casa dele. Ele ia na minha casa e ele falava: pastor, só me deixa dormir 2 horinhas aqui no teu sofá. Dorme, irmão. Ele dormia, tirava um sono, acordava, ia tomar um café comigo. Então, assim, eu sempre amei fazer isso, eu não falo isso com pesar. Mas, às vezes, não é um bom dia. A Bíblia fala: não vá muito na casa do teu irmão para que não se enfades de ti. A Bíblia fala isso. Então a gente tem que ter limites. Por mais que a igreja é família, nós precisamos saber os limites, ok? E a igreja também é templo, como está lá em 1 Timóteo 3. A igreja é a habitação de Deus no Espírito. Não é apenas uma organização ou um prédio sagrado, é a morada de Deus. E isso exige reverência, santidade, unidade, responsabilidade na vida comunitária. Irmãos, para esse tema, eu sou pior que 10 pastores assembleanos juntos. Você pode pegar 10 pastores da Assembleia de Deus, colocar os 10 dentro de mim, não ganha de mim. Eu fico incrivelmente incomodado com crente mascando chicletes dentro da igreja. Eu fico incrivelmente incomodado com crente de boné, com crente de bermuda. Ah, no culto de jovens, aí é outra coisa, são os jovens. Eu fico incomodado. Por quê? Por causa da reverência a Deus. Nós não somos legalistas, nós não somos hiper-religiosos, ultra-ortodoxos, nós não somos. Mas, irmãos, vamos combinar. A gente não está indo na casa da mãe Joana. Se vocês já foram de religiões da baixa magia, você não vai de bermuda num terreiro de umbanda. Eles não deixam você nem entrar no terreiro de umbanda de bermuda. Se uma mulher... E lá que tem o preto velho, a pombagira, o Exu Caveira, o tranca-rua. É lá. Eles não deixam você entrar de bermuda. Se a mulher for de decote, eles não deixam na umbanda, no candomblé, na quimbanda. A mulher não entra de decote. Se a mulher for de mini saia,
culto a pombagira. Pombagira é aquele demônio que entra nas mulheres e faz elas virar prostituta. Pois é, se a mulher for numa roda, numa gira de mini saia, eles não deixam. Porque eles entendem que na casa do santo precisa ter reverência. Aí o cara se converte, vira crente e vai mostrando, as irmãs vão mostrando as partes indiscriminadamente. Nós estávamos na Itália e estava muito calor. Francine estava de uma bermudinha e uma blusinha de alça. E nós ficamos 3 dias em Roma e nós fomos visitar o Vaticano. A gente foi entrar no Vaticano, um guarda chamou a Francine, deu 2 TNTs para ela, um para cobrir a parte de cima e amarrar, e outro para fazer tipo uma saiona assim. A Francine ficou andando no Vaticano como se fosse parecia uma moradora de rua, com os trapos, uns retalhos. Depois nós fomos em Florença, entramos numa igreja lá que tem a tumba tem a tumba de vários famosos, acho que era Galileu, vários famosos. Eu queria ver, né? Francine de novo, parecia a véia do trapo, toda coberta de. Por quê? Porque a igreja católica acha desrespeitoso a mulher entrar com uma blusinha de alcinha, a mulher entrar de bermuda ou de saia curta. Entenda, irmãos. A gente precisa ter reverência na igreja. A gente precisa cobrar reverência e santidade. E é difícil hoje em dia, né? Porque todo mundo se ofende. E aí eu fico naquele papel do estou pronto para ofender. Porque aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. A minha bandeira vai ser Tiago 4:4. Estou pronto para ofender. Uma vez aqui na igreja aqui onde eu estava, uma criança batendo uma lata de leite Nan no chão da igreja na hora do culto. Eu pergunto para vocês, a criança tem culpa? Claro que não. A mãe tem culpa em dar uma lata de leite Nan na mão de uma criança, sentá-la no chão, a criança bater no meio de um culto que tem 300 pessoas, todo mundo virando, se incomodando e a mãe não fazendo nada. A mãe tem problema. Eu vou repreender a criança ou a mãe? A mãe. Aí falei para um diácono, vai lá, pega a criança no colo, pega a lata, devolve a lata para a mãe, leva a criança lá para trás, se a criança chorar, pega a mãe, leva lá embaixo no cultinho. Ah, mas a criança não quer ficar. Ensina a criança, treina uma equipe para isso. Ai, pastor, mas se ela se ofender e sair da igreja? Ah, meu irmão, ela nunca esteve na igreja. Se ela se ofender por isso é porque ela nunca foi igreja. Ela nunca foi corpo, ela nunca foi família, ela nunca foi templo. Então, às vezes, irmãos, a gente tá poupando o lobo e sacrificando a ovelha dentro da igreja por falta de reverência e santidade. Com medo do que aquele irmão, aquela irmã vai achar. E esses são os primeiros que vão sair o dia que você der uma cajadada neles. E os outros que são fiéis, que são bênção na igreja, não conseguem mais nem congregar, porque estão vendo um monte de coisa dentro da igreja e não conseguem mais congregar. Então a gente tem que saber que nós somos corpo, família e templo. Também nós somos a noiva de Cristo. E qual que é o papel da noiva? Ela é amada, ela é purificada e ela é preparada para Cristo. O nosso papel é purificar a igreja para encontrar Jesus. É preparar a igreja, é arrumar a igreja. A Bíblia fala em Apocalipse 21 que João viu a noiva vindo adornada para o encontro com o noivo. Quem que adornou essa noiva? Os pastores. Os pastores pegam o cara todo cracudo, drogado, bêbado, abandonado na vida, transformam eles através do poder regenerador de Jesus, andam, caminham, discipulam, treinam, suportam, carregam nas costas quando necessário, para transformá-los em homens e mulheres de verdade, que dão alegria ao coração de Deus, para que quando eles forem encontrar com Jesus, eles estejam perfeitos, como a noiva tem que ser. Então esse papel de ajuste é um papel eclesiástico, papel da igreja. E quando você vai corrigir alguém, ou vocês, irmãos, quando forem corrigidos, sempre lembrem que a correção é para te ajustar, é para te alinhar, para que você seja apresentado como noiva alinhada no dia da vinda de Jesus. Essa imagem como noiva, ela comunica amor incondicional, fidelidade exigida,
santidade, esperança de que seremos apresentados a Ele em glória. E isso significa que a igreja pertence exclusivamente ao Senhor. Também nós somos rebanhos de Deus, como diz lá em Atos 20. Como rebanho, a igreja precisa de pastoreio, de alimento, de proteção e direção. Cristo, ele é o nosso supremo pastor. E os líderes humanos são servos encarregados do cuidado. Então nós nunca vamos ter ovelhas. As ovelhas não são nossas. As ovelhas são de Deus e nós cuidamos das ovelhas de Deus. Então nós não somos donos das ovelhas. As ovelhas caminham com humildade e escuta. Por isso que a gente não pode se irritar quando uma ovelha sai e vai para outra igreja. Não os consumidores, os bots. Mas às vezes uma família. Casos que eu já tive, já passei. A menina ganhou a melhor amiga para Jesus. E a melhor amiga tem parentes que vão na quadrangular. Daí a melhor amiga vai congregar na quadrangular, que é perto da casa dessa menina da igreja. Aí a menina vem e fala: ai, pastor, eu queria ir lá congregar com ela, eu amo a igreja, mas eu ganhei minha melhor amiga, eu quero acompanhar ela. Vai, minha filha, vai. Eu não vejo problema nenhum nisso. Vai. Então, porque essa ovelha não me pertence, a ovelha pertence a Jesus. Eu só cuido das ovelhas do Senhor. Ai, pastor, a mim, se a minha igreja tiver 4 ovelhas, foi Deus que me conhece, sabe da minha capacidade de pastorear. Por isso tem pastores que têm 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 ovelhas. São bons administradores, bons líderes, preparam novos líderes, pastores santos. Não essas igrejas de oba-oba. Pastores de igrejas boas de verdade. E tem pastores, tem igrejinha de 5, 6 pessoas. E tá tudo certo. Deus conhece o obreiro. Ele sabe da nossa capacidade. Quando você quiser mais ovelhas na sua igreja, ore a Deus pedindo mais capacidade de pastoreio. Porque talvez Deus mande 1.000 ovelhas na sua igreja, as 1.000 vão embora, ficam só as 30 que você pode pastorear. Tem gente que faz evento, coloca 500 pessoas na igreja e as 500 pessoas vão na igreja, mas não ficam. Porque a capacidade de reter é pequena. Então, o pastoreio está ligado à capacidade. Deus conhece a nossa capacidade. Também outra imagem bíblica da igreja é rebanho de Deus. Essa eu acabei de ler. É povo escolhido. 1 Pedro 2. Geração eleita, sacerdócio real. Essa escolha não produz isolamento arrogante, mas proclamação. Fomos separados do mundo para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por que nós congregamos? Por que nós precisamos de igreja? Porque isolamento é adoecimento. Quando uma ovelha se isola, ela adoece. Todos já viram na internet vários vídeos, fotos de ovelhas que foram encontradas perdidas nas montanhas, né? Na Suíça, na Alemanha, nesses países que são comuns, rebanhos gigantescos de ovelhas. Encontraram uma ovelha e estava perdida 1, 2, 3, 10 anos. Como que ela não morreu? Não tem predador naquela região. Ela pastou, bebeu água, mas ninguém cuidou, ninguém tosquiou. Quando encontraram ela estava monstruosa. Muita lã, muito carrapicho, muito galho, doença, bichos nela. Aí o pastor teve que carregar, tirar a lã, tosquiar, cuidar, passar óleo nas feridas e tudo mais. Isolamento adoece. Ovelha que fica isolada adoece. Gente, vou falar por experiência. Crente que falta um culto de domingo. No domingo seguinte falta de novo. No domingo seguinte falta de novo. Pode perceber que ele vai continuamente faltar a partir de hoje até se desviar. Ele vai pegando segurança em não ir à igreja. Aí ele começa assim: fui para a igreja, o pastor nem me mandou, não fui no culto, o pastor nem me mandou mensagem, o pastor nem não sei o quê, babá. Tem crente, queridos, que quer se isolar. E aí é difícil para nós pastores cuidar desses casos, porque você vai falar: irmão, fica comigo, não vai lá não, fica junto comigo aqui. Não, pastor, deixa, eu preciso de um tempo. Não, irmão, deixa eu sentar contigo antes de te explicar. Isso é perigoso, é uma artimanha do maligno isso aí. Não, pastor, mas eu preciso e tal. Você vai fazer o quê? O cara é um ser humano adulto. Você vai amarrar o cara, cárcere privado, vai amarrar na cruz lá no altar da igreja? Não tem como. Mas tem muitos crentes
que eles vão se distanciando sem perceber, porque é uma estratégia maligna. O diabo começa a dar motivo, um domingo ficou doente, outro domingo chegou visita, outro domingo tinha confraternização na empresa, outro domingo tinha jogo do Brasil na Copa, que teve recentemente, outro domingo teve... E aí o cara vai se acostumando, ele não se sente mais mal, ele não se sente pesado em faltar um culto de domingo. Então começa a se isolar. Tomem cuidado com isso, irmãos. Não permitam que a carne de vocês sinta-se confortável com o distanciamento. Não permitam. A ideia de viver a fé cristã sem compromisso com uma igreja local é completamente estranha ao Novo Testamento. O cristão foi chamado para pertencer ao corpo. Hoje tem os desigrejados. Hoje tem os house churches. Hoje tem os telecrentes. Eu não concordo. Eu atendo pessoas online que não têm condições de irem a uma igreja local. Não tem. O Ezequiel participou recentemente com a gente das Ovelhas Fiéis, não é? Tem família lá no meio do Mato Grosso que a igreja mais próxima está a 70 quilômetros de distância de estrada de chão. Eles não têm igreja. O Ezequiel estava na Jocum, não tinha igreja para congregar, precisava tomar Santa Ceia. Entrou no grupo lá, tomou Santa Ceia online com a gente. Ele pegou pão, suco. Eu peguei o pão e o suco, orei, consagrei, ele tomou lá, eu tomei aqui. Aí eu concordo. Agora, essa é uma prática de fé? Não, ele precisa estar congregando. Eu já falei isso para vocês, irmãos. Se eu estiver morando num país onde a única igreja evangélica permitida é a Igreja Universal, eu vou congregar na Universal. Posso até durante a semana fazer culto online com vocês para matar saudade, para me alimentar, para ouvir a mensagem do pastor Eric, para ouvir a mensagem do pastor Alceni, mas domingo eu tô lá na Universal. Eu não posso viver sem estar perto das outras brasas dessa fogueira, senão eu esfrio. Então o isolamento é adoecimento. Vulnerabilidade, um membro separado do corpo não amadurece de forma saudável. O isolamento espiritual aumenta a vulnerabilidade ao engano, à frieza e à queda. O crente que não congrega, ele nunca vai ser repreendido por um pastor. Ele nunca vai ser ensinado, corrigido, direcionado, nunca. Ele vai pegar o que ele ouve na internet, vai usar o que ele quer, o que ele não quer, ele vai descartar. E não é assim que funciona. A ilusão digital. O consumismo permite assistir cultos online sem compromisso. Recursos digitais edificam, mas não substituem a igreja local. A igreja não é apenas conteúdo, ela é corpo e vida compartilhada. Então, uma coisa é a pessoa que me assiste no YouTube, por exemplo. Outra coisa é a pessoa que congrega comigo. É totalmente diferente. A gente compartilha de coisas reais. A gente vive a realidade do corpo de Cristo, não é? Por exemplo, o crente online, quanto que ele vai poder servir a igreja? Nunca, está em casa. Quanto que ele vai poder ajudar uma irmã a carregar uma panela de risoto lá num dia de confraternização? Quanto que ele vai poder arrumar os livros da biblioteca da igreja? Quanto que ele vai poder ajudar no estacionamento da igreja? Nunca. Então ele nunca vai servir a igreja local, mas na cabeça dele é a ilusão que ele está servindo. E o valor do sangue. Quem despreza a igreja despreza algo que o próprio Cristo amou e comprou com seu sangue. Né? Atos 20, 28 diz isso. Então, membresia responsável e aliança comunitária. Ser membro não é apenas ter um nome em uma lista burocrática. Membresia é o compromisso formal, espiritual e comunitário de um cristão com a igreja local debaixo da palavra. Não é um contrato frio, né? Mas é uma responsabilidade espiritual mútua. Então, o que envolve essa aliança? Veja essas duas listas aqui. Exige profissão de fé e batismo. Para ser membro, você tem que ter a profissão de fé, confessar que você crê em Jesus Cristo, que ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do Deus Pai, rege as nações, que ele nasceu da Virgem Maria, que foi anunciada pelo anjo Gabriel, a divina anunciação. Você tem que crer nisso, não é? Na comunhão de Deus com os santos através do batismo e da Santa Ceia. É o credo da igreja. Envolve submissão pastoral e doutrinária, participação reverente das ordenanças, no caso a ceia, envolvimento ativo no serviço e na missão, contribuição financeira para a obra, que é a fidelidade a dízimo e ofertas, e a aceitação da disciplina bíblica em amor, quando for
disciplinado. Então, uma igreja sem membresia responsável tende a se tornar um mero ajuntamento de consumidores descartáveis. Todos nós precisamos ter uma membresia responsável. Devemos ser também, né? Ninguém foi chamado apenas para assistir. Historicamente, a reforma protestante do século XVI, 1517, recuperou o sacerdócio de todos os crentes, porque até a reforma protestante, o sacerdócio era apenas católico. Então, todos os crentes eram membros da igreja e o clericado tinha direito ao sacerdócio. Então, você tinha que ser um clérigo para ser sacerdote. E a reforma protestante recuperou isso. Então, hoje, cada casa tem um sacerdócio. Eu estou vendo aqui na janela, vou até abrir aqui, ó. Tá vários irmãos ali assistindo a aula ao vivo. Cada janelinha daquela ali tem um sacerdote. Todos são sacerdotes dos seus lares. Então, a reforma recuperou isso. Todos os salvos têm acesso direto a Deus por meio de Cristo e são chamados a servir, e não de uma forma como uma plateia passiva, tudo. Não, servir ativamente. A liderança versus o corpo de Cristo. Em Efésios 4, do 11 ao 16, fala aquela lista, né, de dons eclesiásticos. Cristo concedeu dons ministeriais, eclesiásticos. Pastores, mestres, evangelistas, doutores, né, ou ensinadores. Não para que façam todo o trabalho sozinho, mas para que o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço. Uma igreja não deve ser dependente de uma elite espiritual, enquanto a multidão apenas assiste. Cada membro tem uma função. Quem possui um dom não deve perguntar como isso me destaca, mas sim como esse dom edifica o corpo. Se eu tenho um dom, um talento, eu preciso usá-lo para edificar o corpo. Qual era o padrão da igreja primitiva de Atos 2? Viviam na doutrina dos apóstolos, tinham comunhão verdadeira, partiam o pão de casa em casa e tinham orações e faziam missões. Eles não tinham problema de ter comunhão, porque ninguém tinha inveja de ninguém. Eles não tinham problema de partir o pão, porque ninguém ia falar mal da vida de ninguém, não tinha fofoqueiro. Eles oravam juntos, eles evangelizavam, eles tinham uma doutrina dos apóstolos, um corrigia o outro. Se tava lá nós 3 amigos conversando e um tinha uma ideia meio estapafúrdia, o outro falava, não, irmão, não é isso que a gente crê. Olha, o apóstolo ensinou tal coisa, não é isso que a gente crê. Então a doutrina não precisava o pastor saber a conversa para o pastor corrigir. Eles se corrigiam entre eles. Então, se eu ouço o Rude falando uma besteira, eu tenho que chegar pro Rude e falar, Rude, pelo amor de Deus, de onde você tirou essa ideia? Se o Rude me ouvir, acabou, morreu o assunto, ganhei meu irmão. Isso está lá em Mateus capítulo 18. A gente, como igreja, precisa ajudar o outro nas suas dificuldades, não é? Esse era o padrão. E a igreja necessita da disciplina e do cuidado. Se a igreja é uma escola de discipulado, quem não aceita a correção não vai amadurecer nunca, né? Então, como que a disciplina bíblica ela é vital para nós? Porque o amor corrige. Como cuidar, que eu falei em Mateus 18, como cuidar de quem não aceita pertencer, né? Sem membresia responsável, correção bíblica torna-se impossível. A correção é um ato de amor. Proteção ao templo. Se a igreja é templo do Espírito, a comunidade deve tratar pecado, imoralidade, divisões, fofoca com seriedade. Disciplina preserva a santidade, restaura o arrependimento e protege o rebanho do engano. E cuidado com os fracos. O corpo não despreza os seus membros mais frágeis. A comunidade se dedica à restauração profunda de novos convertidos e famílias em crise, e não à amputação precipitada. Por exemplo, tem alguém passando uma dificuldade, vamos descartar logo ele e vamos seguir. Não, vamos tentar restaurar, vamos tentar cuidar. A igreja precisa ajudar os irmãos que são mais fracos, ok? Chegando agora no final, visões distorcidas que adoecem a congregação, tá? É uma recapitulação da aula de hoje. Vamos lá. Igreja como evento ou plateia, não é? Reduzir a igreja aos 90 minutos de culto dominical.
quando apenas alguns ministram no palco e a multidão assiste, a igreja adoece e se torna passiva. Você tem uma igreja que é um evento. Isso aqui é um erro. Igreja como empresa. Focar em lucro, gestão de marca, performance, agradar o cliente, esquecendo que o dono, cabeça e senhor da igreja absoluto é o Senhor Jesus, tá? Muito cuidado com o branding, né? Ah, nossa igreja virou um brand, virou uma marca. Tem que tomar cuidado. Enfim. Igreja, eu ia falar um negócio, mas eu vou deixar quieto. Igreja como clube social. Priorizar apenas a amizade, o network, as panelinhas, afinidades sociais, perdendo o caráter de comunidade santa formada pela palavra, pelo Espírito e focada na missão. Então a igreja não pode ser só um clube. E serviço sem caráter, não é? Dons sem corpo. Colocar pessoas em funções apenas pelo talento, sem avaliar a doutrina e o caráter. Ou colocar pessoas para não perdê-las no rebanho. Ah, o irmão vai embora se não cantar no louvor, bota no louvor. Pô, meu irmão, faz favor, manda pro Raul Gil. É show de calouros? Manda lá pro programa do Raul Gil, então, uai. O irmão quer cantar. Canta na cadeira, uai. Poxa. Limpar banheiro ninguém quer, né? Todo mundo quer cantar ou pregar. Eu nunca vi. Ninguém nunca chega na igreja e fala: Ô pastor, o senhor podia me botar pra limpar o vaso? Eu queria tanto servir a Jesus limpando cocô no vaso. Ninguém. Todo mundo quer cantar. Cantar e pregar. Por quê? Porque é o dom aparente, gera fã. Né? Isso é balela. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque às vezes é servir sem caráter. Exercer dom buscando destaque pessoal, ignorando a submissão e o compromisso com o corpo local. Não dá. É uma armadilha. Então, qual que é a nossa cultura? O que afirmamos, o que praticamos e o que evitamos? O que nós afirmamos? A igreja pertence a Cristo, ele é o cabeça, amém? Vocês vão ter que falar amém. Toda afirmação aí. A igreja foi comprada com o sangue de Jesus, amém? Membresia responsável é essencial, amém? Os líderes existem para equipar os santos, amém? E a missão define o movimento da igreja enviada, amém? O que nós praticamos, tá? Nós praticamos ensino sobre membresia local e discipulado real, a gente pratica isso. A gente pratica batismo por profissão de fé e ceia reverente. Não tem santa ceia com fanta uva, bolo de laranja, né? Nossa santa ceia é reverente. Exercício dos dons para servir a comunidade local, disciplina bíblica conduzida com amor e verdade e a unidade e evangelismo ativo em missão. O que nós evitamos, irmãos? Consumismo religioso, cadastros vazios sem vida compartilhada, serviço sem compromisso e caráter, evitamos. Liderança dominadora ou rebeldia contra a liderança, a gente evita isso. Isolamento espiritual de membros e o desdém pelo corpo de Cristo, a gente evita. Para a gente encerrar, a igreja não é um prédio, evento ou clube. É o povo redimido de Deus, habitado pelo Espírito Santo, edificado pela palavra e enviado em missão ao mundo. Cristo é o único dono da igreja. A união necessária é uma igreja forte, não apenas aquela que tem bons cultos, é aquela que tem membros maduros, líderes que servem, uma doutrina muito clara, comunhão saudável, dons direcionados à edificação do corpo, disciplina amorosa e missão viva. A grande conclusão é que na igreja alinhada, ninguém é chamado apenas para assistir. Na igreja alinhada, todos são chamados para pertencer, para crescer, amadurecer e servir. Amém? Que Deus possa nos abençoar por sermos uma igreja saudável, bíblica, cristã e alinhada com o Senhor. Bem, alguém gostaria de falar alguma coisa? Deixa eu mostrar vocês aqui. Ou, como sempre, tá ótimo. Tudo certo. Deus abençoe vocês, então. Lembrando, todos já têm o livro, né? Todos já receberam pelo correio o livro? Todos têm? Cadê? Quem tem aí pra eu ver? Ó lá, ó. Tá ali, ó. O Ezequiel também tem. Chapinha tem? Eu não vi. Chapeju tem? Não tá aí na mesa, tá guardado. Francine, você tem, Francine? Meu Deus do céu. Você tem que falar assim, eu tenho o autor do livro.
Eu tenho o escritor do livro. Gente, Deus abençoe vocês, tá? Na nossa próxima, a gente combina no grupo qual é a nossa próxima aula. Eu vou encerrar, tchauzinho aqui, tchauzinho. Eu vou encerrar aqui e você que está assistindo essa aula no YouTube ou em alguma plataforma, não esqueça que você pode adquirir esse livro, Igreja Alinhada, na editora Wiclap ou no meu site, carloribas.com, e ter todo o fundamento, né? A aula é mais curta, mas os capítulos são bem completos, tem vários pontos, cada capítulo é uma aula mesmo, tem questões, tem análise de situação. Por exemplo, ó, na aula de hoje, eu vou ler uma análise de situação. Na aula de hoje. Aqui, ó. Situação 1. Uma pessoa frequenta a igreja há anos, recebe oração, aconselhamento e ajuda, mas não quer se tornar membro, não aceita a prestação de contas e não deseja servir. Perguntas: como diferenciar frequência de pertencimento? Como ensinar membresia sem pressionar de forma carnal? Que textos bíblicos poderiam orientar essa pessoa? Pergunta, situação 2. O membro diz: eu sou da igreja, mas não preciso participar tanto. Assisto os cultos online, oro em casa e isso basta. Perguntas: como Hebreus 10, 24 e 25 responde a essa postura? O que a igreja oferece, a igreja local oferece que o conteúdo online não substitui? Enfim, tem situações aqui em cada lição para que você possa avaliar, aprender, treinar. Então é bem legal. Adquira o livro na editora Wiclap e vai ser muito bom para o seu ministério, enfim, para todos nós. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima aula. Paz do Senhor, tchau, tchau.